Pois é, a gente ouviu aí, né, as explicações do embaixador, do ex-embaixador do Brasil em Washington, e não tem ninguém que conheça melhor ali, né, a política americana do que ele. Ele fez esse alerta, né, que na verdade a intenção do Trump é uma guerra ideológica com o Brasil e com outros países aí que têm governos de esquerda. Então, como parar o Trump fica um pouco complicado, e ele defende, né, que o presidente Lula, essa decisão do presidente Lula de não ter acionado o Trump, que segundo o embaixador, hoje o presidente Lula poderia ser humilhado pelo presidente Donald Trump, já que as questões que cercam essas ações do Trump contra o Brasil, na avaliação do embaixador, elas são ideológicas e não comerciais. E o ministro Flávio Dino, ministro também do Supremo Tribunal Federal, se manifestou nas redes sociais em defesa do Alexandre de Moraes, né? Ele escreveu, a frase dele é: minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, que está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E o ministro ainda complementou, dizendo que as decisões de Moraes são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, seja o plenário ou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A fala de Dino acontece no momento em que Moraes é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky, que eu certamente errei esse nome de novo, mas todo mundo já entendeu que lei é essa, e é isso que é importante aqui. Então começaram a sair aí as primeiras declarações favoráveis a Alexandre de Moraes. O que vai acontecer a partir de agora? Eu conheço bem ali o Supremo Tribunal Federal. Mesmo aquelas pequenas defecções que a gente vê no Supremo, ou ministros que não estavam expondo tão publicamente, mas estavam incomodados com as ações do ministro Alexandre de Moraes, agora todo mundo vai se fechar em torno do ministro. É claro, existe ali um espírito de corpo, até porque é realmente um ataque, né, do governo norte-americano ao governo brasileiro, né, ao país Brasil, vamos dizer assim, porque a intenção do Trump com essa medida é forçar o Supremo Tribunal Federal a recuar de decisões que tem dado com relação a pessoas ali da direita, principalmente do núcleo do Jair Bolsonaro. Então, o que o Trump quer é influenciar em decisões da Suprema Corte Brasileira, e isso é inaceitável sob qualquer aspecto, porque não cabe um país interferir nas decisões judiciais de outro país, ainda mais porque o Brasil é um país democrático e todo o processo está correndo de acordo com esse processo de trâmite de normal e pressão. Os bolsonaristas dizem que o processo está sendo acelerado demais e que eles não têm a sua defesa reconhecida pelo ministro Alexandre de Moraes. O fato é que as decisões do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, elas são tomadas às vezes individualmente, mas depois referendadas pelo colegiado da primeira turma. Então não há que se falar que o Supremo Tribunal Federal não está respeitando aí o direito de defesa ou do processo judicial a ponto de um governo norte-americano querer interferir nas decisões aqui. E por fim, né, a decisão, as ameaças do Trump são para que o Bolsonaro não seja julgado pelo Supremo, não seja tornado inelegível e que o país possa julgar o Bolsonaro pelas urnas em 2026. Não cabe, né, ao presidente norte-americano decidir como é que o governo brasileiro, a justiça brasileira, vai se posicionar com relação a isso. É isso que o governo brasileiro tem dito e o Supremo também a todo tempo. O deputado Lindenberg Farias